Em janeiro de 1995, enquanto dirigia para casa durante uma licença, vivi algo digno de um filme. Eu estava me preparando para ser implantado para uma missão conjunta de forças-tarefa e precisava que meus pais cuidassem dos meus 2 gatinhos, que eu tinha adotado alguns meses antes. A viagem para casa normalmente leva cerca de 6 a 7 horas, mas eu não me importava com a viagem. Qualquer pessoa que já tenha dirigido por essa região sabe que você pode dirigir por um bom tempo sem ver outro carro na estrada. Os 2 gatos, que na maior parte do tempo ficavam na parte de trás perto da janela traseira, estavam dormindo. No entanto, as coisas começaram a ficar estranhas. Eu percebi que havia outro veículo com faróis a cerca de 200 metros atrás de mim, mas não dei muita importância no início. Alguns momentos depois, os 2 gatos começaram a fazer um barulho de gemido repetidamente. Eu pensei que eles precisavam ir ao banheiro, então parei em um lugar isolado no meio do nada. Os gatos estavam congelando já que era inverno, e eu esperei que eles fizessem suas necessidades. Depois de cerca de 5 minutos e um cigarro, decidi colocá-los de volta no carro e dar um pouco de ração seca. Em seguida, continuei na estrada. Passaram-se 10 minutos e vi os faróis novamente atrás de mim, possivelmente um pouco mais perto do que antes. Ambos os gatos pularam para a janela traseira e começaram a fazer seus barulhos novamente. Foi nesse momento que percebi que o carro que estava atrás de mim anteriormente nunca me ultrapassou. Reduzi a velocidade, esperando que ele me ultrapassasse, mas depois de passar por uma colina, os faróis desapareceram e nenhum carro passou por mim. Passei por outra cidade pequena e parei para esticar as pernas. Já era por volta das 10 da noite e não faltava muito para chegar em casa. Voltei para a rodovia de 2 faixas e estava dirigindo a cerca de 65 a 70 km por hora. E, é claro, cerca de 10 minutos depois da cidade, as luzes voltaram. Dessa vez, pensei, que se dane-o e acelerei. Ao me aproximar da ponte que levava para a próxima cidade, ultrapassei uma viatura policial. É claro que ele deu a volta e acendeu as luzes para me parar. Eu encostei e abaixei o vidro, mostrando minha carteira de motorista, identidade militar e distintivo. Ele me perguntou por que a pressa, mas parecia distraído enquanto ficava ao lado do meu carro. Ele ficava olhando para o céu. Eu disse a ele que, durante a última hora, tinha sido seguido e, não importava o que eu fizesse, o veículo atrás de mim sempre acompanhava minha velocidade. Ele me deixou sair com um aviso e disse para eu virar à direita no semáforo intermitente e atravessar a cidade. Ele disse que pararia o próximo carro que passasse para verificar e também mencionou que estavam recebendo várias reclamações de moradores próximos sobre luzes estranhas no céu e barulhos incomuns. Agradeci a ele e fiz como ele sugeriu. Não tive mais nenhum problema pelo resto da minha viagem para casa. Se alguém já passou por algo semelhante, adoraria ouvir sobre isso. Esta história aconteceu no Texas, no outono de 94. Eu estava viajando de uma pequena cidade fora de Dallas e seguia para a minha estação de trabalho no Texas. Eu nunca mais pegaria essa rota depois do que aconteceu nessa noite ao longo do percurso. Eu estava viajando sozinho e saí por volta das 7 da noite. Se você já esteve no Texas, sabe que pode dirigir por horas a fio e ainda estar no Texas. Decidi parar em uma área de descanso ao longo da estrada para esticar as pernas e fazer minhas necessidades. Notei uma mulher em um carro Ford do final dos anos 70 estacionado no estacionamento quando saí. Fui fazer minhas necessidades, fumei um cigarro e, antes de sair, percebi que a mulher ainda estava sentada em seu carro. Então, fui até lá e bati na janela, o que a assustou. Perguntei se ela estava bem e precisava de ajuda. Ela sorriu e disse que seu pneu estava furado e que a bateria tinha morrido enquanto ela esperava lá. Perguntei se ela tinha um pneu reserva e ela disse que não. Perguntei se alguém iria buscá-la e ela disse que sua filha deveria, mas já se passaram várias horas de espera. Perguntei para onde ela estava indo e ela disse que ia para a cidade de Abilene.
Ofereci-lhe uma carona, se ela quisesse. Ela começou a chorar e disse que seria ótimo. Então começamos a seguir para lá e conversamos um pouco. Eu disse a ela que estava na Força Aérea a caminho da minha nova estação de trabalho, e ela disse que era maravilhoso e esperava que eu realmente gostasse. Notei que ela continuava olhando no espelho retrovisor, então perguntei se estava tudo bem em dar a ela uma carona. Ela sorriu e disse que estava tudo bem e que estava apenas feliz que alguém tinha parado. Finalmente, chegamos à casa dela em um subúrbio logo nos arredores da cidade. Ela agradeceu pela carona e me entregou um pedaço de papel com o número da sua casa. Ela pediu que eu ligasse quando chegasse ao meu destino para que ela soubesse que eu tinha chegado em segurança. Acho que prometi que ligaria, mas esperei até a manhã seguinte, pois sabia que já estaria tarde. Quando cheguei em Lubbock na base aérea dirici mais tarde naquela noite, fiquei no hotel da base. Fiz o check-in, tomei um banho e fui dormir. Na manhã seguinte, levantei, me vesti para o dia e fui encontrar a sede da minha unidade. Nem sequer pensei na noite anterior. Tinha tanto a fazer, acertando tudo. Passaram-se mais 2 semanas antes de encontrar aquele pedaço de papel com o número. Me senti mal por não ter cumprido minha promessa de ligar, então decidi parar o que estava fazendo e ligar para ela. Disquei o número e uma mulher jovem atendeu o telefone. Então perguntei sobre a mulher daquela noite. A mulher do outro lado disse: "Quem?" Ela perguntou quem eu era, assustada com o que eu havia falado. Eu dei meu nome e expliquei que tinha dado uma carona a ela algumas semanas atrás. Ela disse que eu devia estar confuso e eu li o número do papel que tinha em mãos, caso tivesse discado errado. Ela disse que eu tinha o número correto, mas eu não poderia ter dado uma carona para sua mãe, pois ela havia falecido no início dos anos 80. Aparentemente, ela estava dirigindo para casa e começou a ter problemas com o carro, então parou em uma área de descanso logo nos arredores da cidade. Quando ela não chegou em casa, seu pai ficou preocupado, e foi nesse momento que bateram na porta deles. 2 policiais rodoviários e um policial local estavam lá. Ela disse que um policial viu o veículo parado na área de descanso, parou para verificar e o que eles encontraram a deixou arrepiada. Sua mãe havia sido brutalmente agredida e sua cabeça estava esmagada. Alguém havia cortado seus pneus e desconectado a bateria. A pior parte foi que ela não morreu imediatamente, pois havia marcas de mãos ensanguentadas nas janelas, volante e câmbio, como se ela estivesse tentando sair. Os policiais disseram que não tinham nenhum suspeito, mas havia momentos em que certos clubes de motociclistas passavam por ali à noite. Descrevi o carro, como era sua mãe e o que ela estava vestindo da melhor forma que pude lembrar. Ela definitivamente não parecia ter idade suficiente para ter uma filha da minha idade. Sua filha começou a chorar e pediu para eu não ligar de volta. Alguns dias depois, recebi a ordem de comparecer ao comandante do esquadrão, então fui para o prédio. Quando cheguei, meu capitão me chamou para o escritório dele e começou a me fazer perguntas sobre onde eu morava e quando cheguei e qual rota eu tinha feito. Imediatamente, percebi que algo estava errado. Então fomos para uma sala de reuniões onde o oficial comandante, um Texas Ranger e um policial rodoviário estavam sentados. Apresentei-me e me sentei. Eles começaram a fazer as mesmas perguntas que meu capitão havia feito antes, e por que eu havia ligado para o número e falado com a mulher. Expliquei tudo de forma clara e detalhada. Eles terminaram de fazer anotações, e o Ranger perguntou quem queria fumar. Meu oficial comandante se desculpou e o capitão, os 2 policiais e eu saímos para a área de fumantes. Foi quando o Ranger me informou que era o policial rodoviário que havia encontrado o carro no início dos anos 80, e que a única razão pela qual ele estava aqui hoje era por causa dos detalhes que mencionei na ligação para a filha. O policial rodoviário disse que eles recebem chamadas sobre uma mulher em apuros de tempos em tempos, mas quando chegam lá, nunca encontram nada. Em resumo, tenha cuidado com quem você decide ajudar, porque nem todo mundo é o que parece ser.
Eu estava em uma viagem de carro com minha melhor amiga, viajando por alguns dos estados do norte dos Estados Unidos. Minha amiga gostava de ter um plano, e embora sempre tivéssemos um plano de viagem em certa medida, ela também aprendeu o quão divertido era fazer as coisas do meu jeito, que é mais espontâneo, como ver uma placa interessante e segui-la para ver o que poderíamos encontrar. Estávamos no final de nossa viagem e tentando chegar em casa até a tarde seguinte para que ela pudesse jantar com sua família no aniversário dela. Eu estava dirigindo a maior parte do tempo de qualquer maneira. Então, naquela noite, decidi tirar uma soneca e depois dirigir durante o resto da noite enquanto ela dormia. Não tive problemas e parei para outra soneca no meio do caminho. Peguei um café em um estande de café incrível no meio do nada em Oregon que estava estranhamente aberto às 3 da manhã. Eram cerca de 5 da manhã quando vi uma placa na estrada que dizia, Ponte Coberta Histórica, próxima saída. Pensei que poderia fazer uma pausa e respirar um pouco de ar fresco, então saí na próxima saída e segui uma pequena estrada para encontrar a ponte. Era larga o suficiente apenas para um carro de cada vez. Atravessei, depois percebi que teria que voltar em algum momento. Fiz uma conversão em uma estrada e dirigi de volta pela ponte, estacionando em um terreno de cascalho mais adiante na estrada. Minha amiga ainda estava dormindo, então desliguei o carro, abaixei o vidro da janela e deixei a chave na ignição. Caminhei até a ponte e percebi que havia uma daquelas placas informativas, então comecei a lê-la. Ela mencionava algo sobre os primeiros colonizadores ou algo assim. Não consigo lembrar muito bem, mas também explicava que o nome era Riacho da Cova porque uma garota de uma festa tinha morrido ou sido enterrada lá, algo assim. Acho que ela ficou doente e morreu lá, então deram o nome do córrego em homenagem a ela. Estava extremamente silencioso naquela parte da manhã, quando o sol estava começando a nascer, mas tudo ainda parecia sussurrar. Era pacífico e tranquilo, e eu estava aproveitando minha pausa com um pouco de ar fresco e um pouco de história. Tinha uma pedra no meu sapato, então encostei na pequena cerca branca que me separava da ponte e tirei o sapato para cuidar disso. Enquanto cuidava do meu pé, aconteceu de eu olhar para cima e ver uma mulher literalmente rastejando de debaixo da ponte. Eu não estou brincando, parecia que todo o meu corpo estava cheio de adrenalina e tudo dentro de mim gritava para sair dali. Agora, para contextualizar, sou uma mulher alta e forte. Sempre consegui me cuidar, então as pessoas geralmente não tentam fazer nada comigo. Como resultado, raramente fico intimidada por estranhos e definitivamente não me intimido com outras mulheres. Mas, pessoal, não estou brincando, fiquei apavorada e nem consigo te dar um bom motivo. Essa mulher que rastejou por uma encosta lamacenta do córrego sob a ponte era ousada, estava impecavelmente limpa apesar de ter acabado de rastejar debaixo de uma ponte e estava usando um vestido de alcinha. Ela também tinha os olhos mais grandes que já vi e não parava de sorrir. Então, voltando à história. Nesse ponto, ela estava a cerca de 2 metros de distância de mim. Eu estava tendo um ataque de pânico completo por dentro, querendo gritar e correr, mas tentei me manter calma porque pensei, ela é uma caminhante? Uma drogada? Havia muitas coisas sobre ela, à primeira vista, que não faziam sentido, e acho que estava mais ansiosa porque ela basicamente se aproximou de mim sem eu perceber. Eu sabia que minha amiga ainda estava dormindo e o carro estava um pouco distante. Então decidi me manter calma e fingir para mim mesma que tudo estava bem. Vale ressaltar que ainda estava descalça, então minha ideia brilhante para parecer tranquila foi calçar meu sapato novamente e tirar o outro para que ela não suspeitasse de nada. Certo, então aqui estou eu, tirando pedras inexistentes do meu outro sapato enquanto ela está me contando algo sobre a história de vida dela. Tudo que me lembro dela dizer é que ela costumava vir aqui o tempo todo com a mãe e que agora a mãe dela faleceu. Ela perguntou se eu tinha dinheiro. Eu menti e disse que tinha usado o último dinheiro em um posto de gasolina há algum tempo. Também disse a ela que estava viajando com minha amiga e que deveríamos chegar em casa naquele dia. Finalmente, coloquei meu outro sapato e disse, acho que devo voltar para minha amiga, e calmamente e casualmente me afastei dali.
Justo quando pensei que estava livre porque ela disse adeus, ela começou a se dirigir para outra direção da estrada. Eu estava a uma distância segura agora, então virei as costas e andei um pouco mais rápido em direção ao carro. Mas então ouvi a voz dela atrás de mim, perguntando se eu poderia lhe dar um cigarro. Virei-me para responder e percebi que, nos 10 a 15 segundos em que estava de costas para ela, ela começou a andar para trás em minha direção e chegou muito perto de mim. Entrei em pânico dobrado. Eu disse a ela, não, nós não fumamos, e ela disse, ah, isso é bom, faz mal para a saúde de qualquer maneira. Ela voltou para o outro lado da estrada, entrei no carro. Nunca na minha vida liguei um carro, tranquei as portas, subi os vidros e engatei a marcha mais rápido do que fiz então. Minha amiga ainda estava dormindo e acordou abruptamente quando me ouviu entrar de volta. Eu não contei o que estava acontecendo a ela, apenas comecei a dirigir. Aquela garota estava em pé ao lado da estrada, sorrindo como uma louca e me encarando. Foi o momento em que mais tive medo em toda a minha vida. Pelo que sei, ela não tinha uma arma ou algo assim, mas tudo sobre ela era perturbador e errado. Minha amiga adormeceu novamente enquanto eu passava as próximas 2 horas dirigindo. Meu corpo todo tremia. Ela acordou por volta das 7 da manhã e se ofereceu para assumir o volante, então trocamos. Eu contei a ela o que aconteceu, e ela ficou chocada. Aparentemente, ela tinha acordado um pouco quando estava sozinha no carro e olhou para trás, mas não percebeu que eu estava com alguém. Eu teria que perguntar a ela porque já se passaram alguns anos e não consigo me lembrar se ela viu a mulher quando saímos dirigindo ou se ela não a viu de jeito nenhum. Para ser justa, a poltrona dela estava muito inclinada e ela estava dormindo profundamente. Mas ela ficou realmente surpresa quando percebeu o quão abalada eu estava horas depois. No geral, levei cerca de 5 horas para me acalmar, e passei o próximo ano levemente paranoica de que aquela garota de alguma forma apareceria novamente.